Olá, tudo bem? Mais uma aula do curso preparatório de Física para o Enem 2021. Vou te contar um segredo aqui. Esse é o último vídeo do módulo Eletricidade. Aula 17. É isso aí, fica com a gente. Olá, seja bem-vindo ao canal Cientistas Legais. Eu sou o professor Anderson Lupo Nunes e estou aqui para trazer para você conteúdo acerca de ciências e, em especial, física. Você está na playlist Curso de Física Preparatório para o Enem 2021. E além disso, temos muito mais aqui no canal. Olha só uma pequena amostra, olha aí. Esse vídeo sobre como medir capacitores, como testar capacitores é muito bom, um sucesso, vai lá dar uma conferida. E esse vídeo aí é sobre acidentes nucleares, tem aquele acidente radioativo sinistro de Goiânia e mais Chernobyl e Fukushima, muito bom esse vídeo. Hoje esse vídeo tem muita teoria, muita teoria. A gente vai ver sobre campo magnético, magnetismo. Vamos ver a teoria acerca da lei de indução de Faraday, que é um assunto muito importante, cai muito no Enem. E mais algumas coisas acerca de eletromagnetismo. O tema principal de hoje é eletromagnetismo. Fica aí a explicação. Vamos nessa. Primeiramente, vamos ver a questão do magnetismo. O campo magnético, ele sai do polo norte e entra no polo sul. Todo ímã tem um polo chamado norte e sul. A questão do magnetismo é que não existe, como na eletricidade, cargas magnéticas, não existe o chamado monopolo magnético. Então, todo elemento magnético ele possui em si esse polo norte e sul. Desde a menor elemento, menor partícula que tem em campo magnético, que no caso é a menor partícula que tem, é o elétron. Um elétron ele tem o seu campo magnético intrínseco, entendeu? Então, magnetismo está presente, é uma das propriedades da matéria, né? Está presente em tudo, tá bom? Basicamente, o conceito da causa do magnetismo, do campo magnético, é o movimento das cargas elétricas. Cargas elétricas em movimento geram um campo magnético, tá bom? Mas por que o elétron tem um campo magnético em si? Né, um campo magnético próprio, que a partir daí vem o campo magnético de todos os materiais chamados magnéticos, ímã, magnetita, etc. Mas por que o elétron tem esse campo magnético? Por causa de uma coisa que você estuda lá na química chamada de spin. Então, é um movimento de rotação do elétron em torno do seu próprio eixo. E esse movimento de rotação dessa carga elétrica também gera um campo magnético, entendeu? Então, não deixa de estar ligado ao conceito geral de que movimentos de cargas elétricas geram campo magnético, seja movimento de translação, no caso de uma corrente elétrica, ou se a carga estiver parada, movimento em torno do seu próprio eixo, movimento de rotação em torno do seu próprio eixo, também gera campo magnético. Tá legal, galera? É isso aí. Então a gente pode definir a força magnética como a carga elétrica vezes o produto de dois vetores, o produto da velocidade pelo campo magnético. Esse chamado produto vetorial, cujo resultado é um vetor. Simplificando essa conta, a gente pode dizer que a força magnética, o módulo dela, é igual a carga vezes velocidade vezes o campo magnético vezes o seno do ângulo entre os vetores velocidade e campo magnético. Se a velocidade está na direção x, como indica na figura, e o campo magnético está na direção y, a força magnética vai estar na direção do eixo z. Para isso, usa-se a regra da mão direita. Você alinha os dedos na velocidade na direção x, gira em relação na direção de b, fechando a mão
e aí você tem a força magnética apontando para cima, na direção do eixo Z, tá? O campo magnético em torno de um fio onde passa uma corrente elétrica gira em torno do fio. Também você pode pensar na regra da mão direita. A corrente está vindo nesse sentido, da direção do fio. Você faz a regra da mão direita. Esse sentido de giro é o sentido do campo magnético, rodando em torno do fio, tá? Então, esse campo magnético tem essa característica de ser perpendicular, porque é um produto vetorial, né? Isso implica, rever bem, olha na figura aí, quando você tem a velocidade numa direção x e o campo magnético fixo na direção y, você vai ter a sua força magnética apontando na direção z e sempre perpendicular aos dois. Então, o movimento que se fará da carga magnética é um movimento de rotação. Você repara só no desenho, olha só. Então, vai ter um movimento de giro, de rotação. Então, esse campo magnético tem um efeito de provocar rotação. Bem legal isso, tá? Ele faz as moléculas que se alinham a esse campo magnético girarem. É interessante, né? Você vê uma corrente elétrica, cargas e movimentos geram um campo magnético. Agora, será que um campo magnético também não pode gerar uma corrente elétrica? Essa ideia que Faraday, essa ideia genial que Faraday teve, deu certo, né? Foi desenvolvida de forma muito brilhante mesmo. Então verificamos que o fluxo magnético dado pelo produto do campo magnético vezes a área vezes o cosseno do ângulo entre um vetor perpendicular à área e o próprio campo magnético, o cosseno desse ângulo, ou seja, o campo magnético perpendicular à área vai ter a sua intensidade. Aquele que for na direção tangente à área não tem relevância, tá? Só a projeção do campo magnético na direção perpendicular à área, ou seja, que atravessa essa. Que área é essa? É a área onde a área interna, onde tem um fio, uma espira, um circuito passando uma corrente elétrica. Então a corrente elétrica está percorrendo esse circuito, forma uma área no interior desse fio, né? E o campo magnético que atravessa essa área, essa espira, perpendicular a ela, gera um chamado fluxo magnético. E a taxa de variação, o inverso, né, o negativo dessa taxa de variação do fluxo magnético em relação ao tempo vai nos dar a força eletromotriz induzida. O que é isso, professor? Força eletromotriz induzida. Simplesmente é uma diferença de potencial que surge na espira por conta desse campo magnético ser variável com o tempo. Então, Faraday descobriu isso. Um campo magnético que varia no tempo gera uma corrente elétrica induzida e uma força eletromotriz induzida, que ele chamou assim, que na verdade a gente pode chamar de diferença de potencial induzida ou tensão induzida, DDP induzida, entenderam? Então, aplicando esse princípio de Faraday, nosso inspirador aqui do canal, Nikola Tesla, ele desenvolveu o princípio de geração de corrente alternada, que é usado nas usinas hidrelétricas, sempre para gerar corrente elétrica alternada. O que é corrente elétrica alternada? Aquela corrente elétrica que tem um sentido, por exemplo, está rodando num circuito no sentido horário, aí ele vai diminuindo sua intensidade, começa a girar no sentido anti-horário, chega até um valor máximo, depois vai diminuindo e gira no sentido horário de novo. Então fica em ciclos seguidos, né? Girando num sentido horário, depois no sentido anti-horário, depois no sentido horário, depois no sentido anti-horário. Então fica alternando, por isso o nome de corrente elétrica alternada, tá? Olha no desenho aí, para entender o princípio gerador, você tem uma bobina com N espiras, N é o número de espiras, cada espira multiplica esse fluxo magnético N vezes, tá? Por isso que usa-se espiras em vez de um fio isolado. O campo magnético atravessa a área formada pela espira, tá vendo? A gente viu o princípio do fluxo magnético. Sendo um campo magnético constante,
você usa energia mecânica de uma queda d'água, no caso de uma usina hidrelétrica, do vento, no caso de uma usina eólica, enfim, do movimento do vapor superaquecido, no caso de uma termoelétrica ou termonuclear. Então você tem algum agente da natureza externo canalizado pelo homem que vai fazer girar de modo ininterrupto essa bobina, esse movimento. Então você tem energia mecânica de rotação, energia cinética de rotação. Quando a bobina gira, o que acontece? O ângulo entre o campo magnético e a área da bobina vai mudando. Então por isso esse fluxo vai variando no tempo, esse fluxo magnético. Então a variação do fluxo magnético ao longo do tempo gera uma tensão induzida. E tem aí as fórmulas, tá bom? No caso, essa tensão induzida, essa DDP induzida, depende da frequência de rotação da espira, do número de espiras, do campo magnético externo e da área das espiras. Depende desses 4 fatores aí, tá? Beleza? Tranquilo? É isso aí que tínhamos por hoje, gente. Isso é bem legal, bem interessante essa matéria. Valeu! É muita coisa, né, gente? Bastante coisa. Hoje nós vamos começar pelo exercício 88 da prova azul do Enem de 2016. Vamos ao enunciado. Parece até questão de biologia, né? Bem interessante a questão contextualizada. Mas o que acontece? As nanopartículas, faz quando isso aqui é a nanopartícula. As nanopartículas são fagocitadas pela célula cancerosa. Então, as nanopartículas são fagocitadas. O que quer dizer isso? Quer dizer que as nanopartículas são engolidas pela célula. Então as nanopartículas vão para dentro da célula. Tá legal? Então estão lá as nanopartículas dentro da célula, quietinhas. Essas nanopartículas, elas têm um campo magnético próprio que tem um polo norte e um polo sul nas nanopartículas que estão dentro da célula. Quando eu venho com campo magnético externo, esse campo magnético é alternado. Então ele vem um campo magnético externo apontando para cá, e aí a nanopartícula se alinha com esse campo, mas ele é alternado, então ele inverte. Aí a nanopartícula vira para o outro lado, inverte junto. Aí o campo inverte de novo, a nanopartícula inverte de novo. E fica nesse vai e vem rapidão. Tá? E aí o que vai acontecer? Como a nanopartícula fica oscilando, vibrando, por causa da alternância do campo magnético externo, está escrito isso aí no enunciado, campo magnético alternado, entendeu? Então a nanopartícula fica oscilando. Ela fica oscilando. E isso gera atrito na célula. E aí aquece a célula. Ah, entendeu? É isso. Esse é o mecanismo que é descrito. Entendeu? Então, das opções que tem aí, é qual? Letra B. Que o campo magnético externo faz as nanopartículas girarem, oscilarem, ela gira para um lado, para o outro, para um lado, para o outro, fazendo com que haja o aquecimento por causa do atrito. Opção B. Isso aí, opção B. Beleza? Agora vamos para a questão 127 da prova amarela do Enem 2017. Vamos lá!
Oi, gente, tudo bem? Então temos aqui a questão 127, prova amarela de 2017. Os dois ímãs, ele faz um campo magnético uniforme naquela região. Ele coloca um ímã com polo sul virado para baixo e o outro com polo norte virado para cima. Assim, o campo magnético sai do polo norte, entra no polo sul. Então, nessa região tem um campo magnético aproximadamente uniforme, tá? Ele tem um sistema de engrenagens lá onde ele vai prender uma bobina que ele construiu com um fio enrolado. E pegou o fio, enrolou e fez uma bobina, assim, com fio enrolado, tá? Então a extremidade do fio vem aqui e tem um sistema que permite que a bobina gire livremente com atrito desprezível, tá? Então quando o campo magnético, quando a bobina gira, eu faço a bobina girar a partir de um sistema mecânico. A ideia é transformar, como ele diz no enunciado, energia mecânica em energia elétrica. Então eu faço a bobina girar, tem uma velocidade angular que vai ser igual a 2π vezes uma frequência angular, tá? Não se liga muito nisso, senão a gente vai ver isso em ondas, oscilações, tá? A gente vai ver um pouco melhor isso aqui, tá? Essa coisa da frequência angular. A gente explicou um pouquinho também na teoria de hoje, tá? Então, o que acontece? A velocidade angular, proporcional aqui a uma frequência, né? Frequência de rotação aqui das espiras, tem uma quantidade n de espiras, beleza? A bobina tem n espiras. A área da bobina é dada também, tem uma certa área. E ele dá o diâmetro desse fio aqui, ó. Interessante esse dado, o diâmetro do fio, tá bom? O diâmetro do fio. Beleza? Tudo tranquilo? Então são basicamente essas as informações: campo magnético, área da bobina, número de espiras que ele enrolou aqui na bobina, o diâmetro do fio, a frequência e que mais? É isso aí, são os parâmetros dados, tá? Então a ideia proposta é a seguinte: a bobina, pelo princípio da lei de indução de Faraday, vai gerar uma DDP e uma corrente de curto-circuito. Eu vou chamar de ICC, corrente de curto-circuito. Lá ele só chama de I, tá? Só I, mas é a corrente I. Beleza? Então ele quer o seguinte, ele quer dobrar um desses parâmetros, que seja o dobro, de modo que na saída da bobina eu vou ter a voltagem vai dobrar, vai ser 2 vezes a voltagem, mas a corrente vai ser a mesma, continua igual, não muda a corrente. Entendeu? Entendeu isso? Poxa, como que é possível isso? Vamos lembrar um pouquinho da lei de Ohm, antes de começar a entrar na coisa da indução. Lei de Ohm. Isso é o norte para nos guiar aqui nesse exercício, senão vai ficar muito difícil. A lei de Ohm estabelece que V igual a R vezes I. Beleza? V igual a R vezes I. Quando a DDP fica o dobro e a corrente I fica igual, como é possível essa igualdade ser verdadeira? Só é possível se a resistência for o dobro também. Oh, meu jovem! Se eu dobro a DDP e a corrente fica igual, a resistência tem que dobrar. Então vamos analisar a questão da indução, da lei de indução de Faraday e pensar qual desses parâmetros vai determinar o dobro da DDP para a corrente igual, a corrente não mudar. Entenderam? Então eu vou colocar aqui essa condição, vou passar aqui para cima, tá?
Então, nessa situação do experimento proposto pelo estudante, nós temos que o fluxo magnético, chamar de φ, o meu fluxo magnético é igual número de espiras vezes o campo magnético vezes a área, vezes cosseno de 2π vezes a frequência. A taxa de variação desse fluxo, que é igual à tensão induzida, como vimos, é igual, quando eu faço variar esse fluxo magnético, ele muda a fase do ângulo, então o cosseno vira seno e multiplica pela velocidade angular, ou seja, 2π vezes a frequência. Então fica assim, ó, 2π vezes a frequência vezes n vezes b vezes a. Tá bom? Fica assim o fluxo magnético, que vai ser igual à tensão induzida, tá? Tirando o diâmetro do fio, todos os outros parâmetros que estão nas respostas da questão, todos os outros parâmetros fazem dobrar a DDP. Ó, se eu dobrar a frequência, a DDP dobra. Se eu dobrar o número de espiras, a DDP dobra. Se eu dobrar o campo magnético, a DDP dobra. Se eu dobrar a área, a DDP dobra. Mas será que eles fazem esse efeito na resistência elétrica? Dobrar a resistência elétrica? Só um deles vai ter esse efeito. De cara, a gente já elimina a opção que trata do diâmetro do fio, porque ele não aparece aqui no resultado. Não há como dobrar o diâmetro do fio e dobrar a DDP. Os outros parâmetros sim, frequência, número de espiras, campo magnético e área. Todos eles estão nas opções de resposta, né? Então vamos analisar cada um deles. Se eu dobrar o campo magnético, bom, onde é a resistência, primeiramente? É onde está passando a corrente elétrica, na própria bobina. Então a resistência que vai dobrar é da bobina. Então, meu jovem, analisa comigo aqui. Se eu dobrar o campo magnético, trocar os ímãs, botar ímãs mais potentes, vai alterar alguma coisa aqui na bobina? Vai alterar alguma coisa aqui na resistência? Não. Então não é o campo magnético que dobra, beleza? Agora vamos aumentar a frequência, dobrar a frequência, girar ela mais rápido. O fato dela estar girando mais rápido, a resistência vai ser o dobro? Não. Não vai alterar em nada a resistência. Se eu só girar mais rápido, vai acontecer o quê? A corrente vai ter que ser o dobro. E não é, a corrente tem que ser igual. Então a opção da frequência também não é. Beleza? Tranquilo? Bom, então não é o diâmetro, não é a frequência, não é o campo magnético. A área interfere na resistência. Se eu aumento a área aqui, eu vou ter mais fio, né? Agora, será que o dobro da área vai significar o dobro da resistência? Não necessariamente, né? Porque se eu dobrar a área, não vai ser necessariamente o dobro da resistência. Vai ser uma resistência maior, mas não exatamente o dobro da resistência. É a mesma coisa. Se eu dobro a área, não quer dizer que o diâmetro, que a área vai dobrar também. Então, o que importa para mim é o perímetro, o tamanho do fio que está enrolado aqui. Aumentando a área, não necessariamente vai dobrar a resistência. Então essa questão da área aqui tá confusa. Mas tem um que com certeza dobra a resistência, que é o número de espiras. Se tem 4 espiras e dão um comprimento aqui, uma certa resistência
de um determinado valor, se eu dobrar o número de espiras, vai dobrar a resistência. O fio vai ficar o dobro. Mas, Anderson, por que você está dizendo que o fio, a resistência é proporcional ao tamanho do fio que está enrolado? Por causa da segunda lei de Ohm. Vou colocar aqui embaixo, a resistência igual a resistividade vezes o comprimento vezes a área da seção reta. Repara que se aumentar o diâmetro, diminui a resistência. Então, não é o diâmetro do fio. Mas, se eu dobrar o comprimento, dobra a resistência. Eu dobrando o número de espiras, dobro o comprimento, dobra a resistência. Entenderam? Então, a resposta correta é o número de espiras. Isso é a opção A. Então, a resposta correta é a opção A. Essa questão é fogo, hein? Viu? Sagaz a questão. Opção A, tu viu, né? Isso aí, opção A. Agora, vamos para a questão 92 da prova amarela de 2018. Olha a enunciado aí. Essa questão é bem interessante, né? Uma etiqueta sem pilha, sem gerador de DDP, constituído de uma bobina e um circuitinho eletrônico para transmitir informações na etiqueta. Mas não tem pilha, nenhuma fonte de tensão. Mas tem uma bobina. E é introduzido ondas de radiofrequência. Essas ondas de radiofrequência têm um campo magnético variável. Esse campo magnético variável produz uma força eletromotriz induzida, uma DDP, entre os terminais da bobina. Essa DDP faz com que tenha energia suficiente para o circuito funcionar. Então é por causa da variação do campo magnético que constitui as ondas de radiofrequência. Então, a opção que está correta aí de todas as opções não tem nada a ver. A opção correta é: a etiqueta funciona sem pilhas porque o campo magnético das ondas de rádio induz uma corrente na bobina. É isso aí. Qual é a opção? Opção C. Opção C. Molezinha. Agora, para a gente encerrar essa aula maravilhosa de hoje, nós teremos o exercício 130 da última prova do Enem, da prova de 2020. Exercício 130, prova amarela. Vamos lá! Então, como nós falamos, o princípio de geração da corrente alternada vem da lei de indução de Faraday. Isso é muito importante. Então, quando a turbina gira, preste atenção, quando a turbina gira, ela girando mais rápido, ela aumentando a sua velocidade, a rapidez com que ela gira, vai aumentar a variação do fluxo magnético, e a taxa de variação do fluxo magnético é igual à tensão induzida, a DDP induzida, a força eletromotriz induzida na bobina. Assim, podemos afirmar que o aumento da DDP obtido nos terminais da bobina resulta da rapidez com que o fluxo magnético varia por meio de um aumento da sua velocidade angular. Então ele vai girar mais rápido, a velocidade angular fica maior. Então, por isso que a DDP induzida ali aumentou, por causa do aumento da velocidade da turbina.
Entendeu? Ah, por que que houve um aumento da velocidade da turbina? De repente houve um aumento no nível do reservatório, isso fez com que aumente a energia potencial gravitacional, vai aumentar a velocidade ali, entendeu? Ou algum outro processo, talvez o fechamento de outras turbinas, aumentou a vazão naquele ponto, enfim, não precisa saber esses detalhes, mas o fato é que é a rapidez do aumento do fluxo magnético. Então, qual é a opção? Opção D. Entendido? Isso aí, opção D. E com isso terminamos a aula de hoje. Poxa, estava tão legal. Terminamos esse módulo tão legal, eletricidade. E a partir de amanhã nós já vamos estar postando vídeos do último módulo, módulo 4, que é oscilações, ondas, ótica e física moderna. Módulo bem cheio de conteúdo. O maior módulo em termos de quantidade de questões, tá bom? Então é isso, um grande abraço, valeu, tchau, tchau.